Então é indicação de bons livros cristãos que você quer nesse vídeo, né? Bom, quando eu estava separando os livros para trazer como indicação para vocês, eu pensei em trazer livros que realmente fizeram diferença na minha vida. Livros que de fato fizeram mudanças da forma como eu pensava e coisas que eu antigamente não sabia antes de ler eles e realmente trouxeram de forma prática mesmo conhecimento que eu pude colocar no dia a dia para mim. Então eu quis trazer essas indicações, são 6 livros para vocês que eu espero que faça diferença para vocês aí também. Mas antes de indicar o primeiro livro, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no canal. Se você ainda não é inscrito no Fala Cristão, aperta aqui embaixo, inscreva-se, já deixe seu like e indica para alguém esse vídeo, porque ler nunca é demais. O primeiro livro que eu quero trazer para vocês é De Volta à Essência. Esse livro aqui eu recebi como indicação da Laura Sogueles, quando ela falou num podcast sobre esse livro De Volta à Essência. Eu tive muita vontade de começar a ler ele, e esse livro ele fala basicamente sobre retornar aos fundamentos da verdadeira adoração. Então ele nos explica que uma verdadeira adoração é muito além do que emoção, é muito além do emocionalismo. Uma verdadeira adoração flui do nosso interior. Esse livro é um livro curtinho, ele é pequeno, só que ele fala bastante coisa sobre adoração, sobre quais são os erros da falsa adoração e quais são os acertos. Como nós precisamos fazer uma verdadeira adoração ao nosso Senhor. Como Jesus Cristo falou à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores iriam adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, se você, assim como eu, quer crescer em adoração ao Senhor, o primeiro livro que eu indico para vocês seria esse, De Volta à Essência. É um livro ótimo para isso. Inclusive, esse livro é um ótimo presente para quem é líder de louvor, para quem canta na sua igreja. Então, talvez você não fique interessado por esse livro, mas alguém que você conhece, talvez cante, alguém que você conhece, talvez goste de louvar o Senhor. Então, esse livro é uma boa indicação para presente para alguém. O segundo livro seria Cristianismo Puro e Simples. O que falar sobre C.S. Lewis? O que falar sobre cristianismo puro e simples? Bom, basicamente esse livro ele nos apresenta as bases da nossa fé. Então, para um novo convertido, ou talvez para alguém que é cristão há mais de 10, 15 anos, esse livro ainda vai continuar sendo o básico do cristianismo, ainda continua sendo o básico da nossa fé. É aquele famoso feijão com arroz. Esse livro nos apresenta, ele tem vários capítulos que traz de forma prática mesmo. O autor escreve de forma prática sobre diversas áreas que nós, os cristãos, passamos. Ele nos ajuda a desenvolver fé, caridade, como funciona esse negócio da justificação pela fé, como funciona esse salvo, mas ainda não, pecadores em realidade, porém salvos em esperança. Esse livro eu confesso que é um dos livros que eu mais uso, inclusive ele é um dos que está na cabeceira da minha cama, porque eu vira e mexe eu estou voltando nele, porque de fato ele é um livro ótimo para consulta. Então sempre que eu estou em dúvida, sempre que eu preciso construir uma aula que vai ser sobre algum tema que eu sei que está escrito aqui, este é um livro de consulta para mim. Então eu estou sempre voltando a esse livro, por mais básico que ele seja, ele é um livro que ele não é um livro raso, ele é um livro profundo, ele é um livro que contém densidade. Ele é simples, porém ele é denso. Ele é simples, porém ele não deixa de ser profundo. Então, se você gostaria de conhecer um pouco mais a fundo sobre as bases teológicas, sobre as bases da sua fé, sobre as bases do cristianismo, esse livro é um livro ótimo para introdução. Porque aqui você vai aprender de forma simples e de forma profunda a defender a sua fé e entender e aprender aquilo que de fato você acredita no cristianismo. E seguindo a linha de C.S. Lewis, o segundo livro desse autor que eu quero indicar seria Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Esse é o terceiro livro de indicação aqui nesse vídeo, seria esse do C.S. Lewis também, a qual ele fala na perspectiva de um diabo, ele fala na perspectiva de um demônio, né? Porque o nome do livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então aqui nesse livro ele fala como se fosse um diabo mais experiente, ensinando a um diabo que ainda é um aprendiz, que ainda ele é um júnior ali na profissão de ser diabo, a como ele pode tentar a pessoa que ele é responsável para levar para o inferno. Aqui nesse livro ele nos mostra estratégia, como eu falei, ele é escrito na perspectiva de um diabo mais experiente,
Então aqui ao ler sobre a perspectiva de como o diabo usa pequenas coisas no nosso dia a dia, pequenas falas que a gente ouve ou coisas que a gente faz, tentações que a gente passa, coisas do nosso cotidiano, aqui a gente entende na perspectiva do diabo como ele usa essas sutilezas do nosso dia a dia para nos atacar, como ele usa essas pequenas coisas, essas mínimas coisas para nos fazer ficar longe do Senhor e nos fazer cair em pecado. Então esse livro, por mais que ele tenha um título forte, ele nos ajuda a desenvolver armas para que nós fiquemos mais vigilantes mesmo quanto àquilo que passa por nós. E aqui a gente entende que muitas das coisas que a gente passa no nosso dia a dia, que às vezes você pensava que era só você, aqui nesse livro você descobre que você não é o único cristão que está passando talvez por essa luta que vocês por essa luta que você esteja enfrentando agora. Nesse livro você talvez entenda como o diabo talvez esteja usando isso que você está passando agora para te tentar e para te separar do Senhor. Então esse livro é uma ótima indicação para que você entenda na perspectiva do diabo, na perspectiva do inferno, como ele usa essas pequenas coisas para nos separar do nosso Deus. O quarto livro de indicação que eu separei para vocês seria Manso e Humilde. Esse livro eu li no ano passado, eu recebi como presente de alguém da minha igreja e eu confesso para vocês que eu já era apaixonado por essa capa. A capa dele é uma obra de arte mesmo, tanto à frente quanto atrás ela se completa, é uma verdadeira obra de arte. Porém, o que está dentro desse livro é mais maravilhoso ainda. Manso e Humilde, ele nos mostra de maneira totalmente diferente, mas também totalmente bíblica, o coração do nosso Deus. Nos expõe o coração manso e humilde que existe em Jesus. Nos mostra de uma outra face, de uma outra forma, como o nosso Deus é um Deus de amor, como o nosso Deus é um Deus de justiça, assim, como ele é um Deus de ira, assim, ele vai trazer ira sobre os seus inimigos, mas também como ele continua sendo manso e humilde quanto às suas ovelhas, como ele continua sendo misericordioso. Então esse livro eu lembro que eu demorei bastante para terminar ele, porque não foi uma leitura rasa, ele é uma leitura muito profunda, mas ao mesmo tempo é uma leitura simples, sem muitos rodeios ou sem muitas palavras difíceis. Nos apresenta o coração manso e humilde de Cristo. E eu desafio você, se você ainda não leu esse livro, compre e leia, porque de fato vai ser uma leitura edificante para que você conheça o seu Deus. Lá em Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento e conhecimento de Deus. E esse livro é um livro ótimo para que você conheça o coração, aquilo que bate no peito de Cristo Jesus, que é um coração manso e humilde. Quando eu li esse livro, e de fato hoje eu ainda sou um completo apaixonado por esse livro, porque de fato ele mudou a minha perspectiva, a minha visão de quem Deus era. Um Deus de amor, um Pai misericordioso, que nos recebe, que nos abraça e que está aí disposto a sempre nos amar. Em Cristo Jesus. Então, aqui está a quarta indicação, manso e humilde, para você ler e comprar. Para você comprar e ler e ser edificado. O quinto livro dessa lista seria Ego Transformado. Esse é o menor livro de todos, eu acho que ele deve ter uns 40 páginas. 45 páginas esse livro tem. Ele é um livro que você senta numa tarde, termina ele, mas ele é um livro muito bom. É aquele famoso não julgue o livro pela capa. Ele é uma capa básica, ele é muito pequeno. Como eu falei, em uma sentada você termina ele, mas ele é como uma pregação. Sabe aquele livro que é um tapa? Sabe como a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê aquilo que Salomão escreve? Esse livro é um tapa, mas é um tapa que vai nos edificar. Em Ego Transformado, Tim Keller, ele fala sobre como nós não devemos deixar o ego destruir a nossa vida. Ele nos mostra como o ego é um dos nossos maiores inimigos, principalmente na fé cristã. Ele nos traz a perspectiva de um versículo que Paulo fala, que ele não se importa nem quanto aquilo que os outros estão falando dele, mas também ele não coloca a sua expectativa sobre aquilo que ele mesmo acredita dele. Tim Keller nos traz aqui a verdadeira condição do ego, como o nosso ego deve estar lançado aos pés do Senhor, a nossa expectativa e a nossa identidade, porque falar de ego também é falar sobre a nossa identidade. Ela deve estar pautada totalmente sobre aquilo que Cristo pensa sobre nós. No fim do dia, não vai importar o que os outros pensou sobre nós ou sobre o que você mesmo pensou sobre você, mas sim sobre o que Deus pensou, o que Deus acha de você. Então esse livro, como eu falei, é uma leitura rápida, é uma leitura simples, porém é um livro que você vai
Talvez se você seja tímido, talvez se você ainda tenha medo das opiniões das pessoas, esse livro vai te ajudar a se desprender disso tudo e colocar a sua expectativa e sua identidade no lugar certo, que é em Cristo Jesus. Então a quinta indicação seria Ego Transformado. E o sexto livro, para completar nossa lista, seria Deuses Falsos, de Tim Keller também. Aqui nesse livro, ele vai falar, ele é um livro um pouco mais grosso do que Aqui ele é um livro um pouco mais grosso do que Ego Transformado, só que aqui nesse livro Tim Keller vai nos trazer a perspectiva de como o nosso coração é um coração idólatra, como o nosso coração é um coração voltado a se afastar do nosso Deus. Então aqui ele vai trazer vários exemplos da Bíblia, de que como o nosso coração é um coração voltado a levantar altares de ídolos. Diferente da forma como nós pensamos hoje, de que um ídolo é levantar uma estátua, é levantar uma imagem, Tim Keller vai nos trazer que o principal idolatria que existe no ser humano é dentro do nosso próprio coração. Aqui ele vai nos expor o nosso coração idólatra e vai nos ajudar a como se livrar dessa idolatria que acontece dentro de nós. Então aqui ele vai explicar como nós idolatramos o sexo, como nós idolatramos o poder, como nós somos idólatras por coisas dessa vida, como nós somos idólatras às vezes por nossa própria família. E aqui ele vai nos trazer o caminho para que nós deixemos de idolatrar essas coisas e nos voltarmos ao verdadeiro Deus, que é o nosso verdadeiro... Não vou dizer ídolo. Deus, quando ele está sendo o nosso Deus, ele não está sendo o nosso ídolo. Mas aqui ele vai nos ensinar como nós devemos então ter essa mentalidade de abandonar a esperança de todas essas outras coisas e colocarmos nossa expectativa e nossa confiança no verdadeiro Deus, aquele que não falha, aquele que não mente. Então, para terminar essa lista, eu gostaria de deixar a indicação de Deuses Falsos. É um livro rápido também, é um livro simples de ler, mas é um livro que vai mudar a sua perspectiva e como você coloca sua expectativa nas coisas dessa vida. Bom, se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo se eu deixei algum livro para fora que eu talvez ainda não conheça, indique aqui embaixo. Faça também uma lista de indicação para mim, indica-me livros que talvez você já tenha lido, nessa mesma vibe que eu apresentei aqui para vocês, livros teológicos de maneira um pouco mais prática no dia a dia. Eu irei adorar conhecer aquilo que vocês andam lendo por aí. Curta esse vídeo, como eu convidei vocês, compartilhe com alguém que você sabe que precisa começar a ler. E esse vídeo é uma boa indicação de livros para que ele comece a introduzir esse hábito na sua rotina. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, me segue aqui, é Vitor Caix. Lá eu posto um pouco mais da minha rotina, e é uma rotina normal de um jovem tentando ser um pouco melhor e um pouco mais parecido com Cristo Jesus todo santo dia. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Até mais.